Boa noite, meu nome é Júlia Rochael, eu sou aí ex-aluna do curso de Direito da FEP e conquistei aí a minha aprovação no exame da ordem número 39. Atualmente estou prestes aí a defender minha dissertação de mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na Unifei e também faço estágio de pós-graduação aí no TJ de Minas, aqui em Itajubá. Bom, hoje aí a nossa proposta é trazer aí o gabarito desse simulado de segunda fase em penal, que foi aí o exame número 40 da ordem. E além de trazer esse gabarito, a gente conseguir identificar essa peça primeiro e também as teses jurídicas cabíveis que a banca vai pedir para nós, né? Então vamos começar pela peça. A nossa intenção aqui é ler mesmo o enunciado da questão, entender os pontos aí cabíveis que a gente vai trazer nas teses de direito lá no mérito e a gente vai construindo a peça juntos. Bom, vamos ler aqui primeiro o enunciado. O Gustavo, ele trabalha como entregador por aplicativo e aluga bicicletas para desempenhar sua função. Certo dia, descobriu que próximo à sua residência havia um depósito de bicicletas seminovas para revenda. Gustavo, então, para ter economia na alocação diária de bicicleta, valeu-se de escalada para adentrar o depósito e retirar uma bicicleta, devolvendo-a intacta sem danos ao final do dia. Gustavo pôs-se a adotar o mesmo procedimento nos dias subsequentes, sempre com a intenção de uso e restituição. No 8º dia, que aí é o 8º fato, Gustavo chegou ao depósito e percebeu que a porta estava aberta. Assim, conseguiu entrar e sair com a bicicleta pela porta da frente. Porém, nesse dia 30 de outubro de 2023, Gustavo sofreu uma queda, destruindo por completo a bicicleta. Ao perceberem a falta de uma bicicleta, os administradores do depósito consultaram as câmeras de vigilância e constataram toda a atividade de Gustavo ao longo dos 8 dias anteriores, comprovando a escalada por 7 vezes, com subtração e a respectiva restituição de 7 bicicletas, e a entrada pela porta principal no 8º dia. Levando o fato às autoridades, a Polícia Civil descobriu a autoria e, em sede policial, Gustavo voluntariamente efetuou o pagamento do valor de R$ 1.500 ao depósito, valor apontado pela própria vítima como montante integral do prejuízo, correspondente à 8ª bicicleta subtraída no dia 10 de dezembro de 2023. Assim, o Ministério Público do Estado de Campo Belo denunciou Gustavo como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, como a terceira figura, do Código Penal, por 8 vezes em concurso material, que é pelo artigo 69 do Código Penal. A denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Flores, local dos fatos, no dia 19 de dezembro de 2023. A folha de antecedentes criminais apontou que o Gustavo já havia celebrado uma suspensão condicional do processo em 2022. A instrução probatória confirmou a íntegra dos fatos relatados, tendo transcorrido sem intercorrências. O representante legal da vítima reiterou ter recebido a totalidade do valor do prejuízo sofrido, e as partes se manifestaram regularmente em alegações finais. A sentença, por fim, condenou Gustavo como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, terceira figura por 8 vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Fixou aí a pena base no mínimo legal de 2 anos de reclusão para cada delito de furto qualificado, e diante da incidência da súmula 231 do STJ, que impede aí a atenuação da pena pela confissão abaixo do mínimo legal, tornou a pena de 2 anos de reclusão definitiva para cada crime, totalizando a condenação em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, diante do concurso material. O Ministério Público, então, se manifestou pela imediata concordância com a sentença. E aí chegamos no quê da questão. Você, como advogado de Gustavo, é intimado no dia 10 de maio de 2024, uma sexta-feira, sendo que os dias de segunda a sexta são úteis em todo o país. Considerando apenas as informações narradas, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, e considerando que a decisão não padece de vício de contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. Detalhe, a peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição. Então, antes da gente começar a redigir a peça, a gente vai relembrar alguns pontos que o enunciado mesmo trouxe para a gente conseguir identificar a peça que vamos criar aí, né? Primeiro,
lá no enunciado foi dito que ele pegou a bicicleta e tinha a intenção de restituir. Então, ele não tinha a intenção de se apossar daquele bem. Então, é o que a gente chama de furto de uso, que não tem o dolo de apossar. E o enunciado também trouxe que os 7 primeiros furtos foram em relação a esse furto de uso. Mas o último foi trazido aí que a porta estava aberta, então não houve escalada. O 8º fato criminoso foi sem escalada. Além disso, o inquérito policial, dentro em sede policial ali, houve a quitação por parte do Gustavo desse prejuízo, na data de 10/12 de 2024. Já a denúncia, como em curso aí nas penas do 155, parágrafo 4º, inciso 2, ele trouxe aí por 8 vezes esse furto, e não só 7, em concurso material, que seria o artigo 69 aí, né? E o recebimento da denúncia ocorreu dia 19/12, então, após a quitação do prejuízo em sede policial. Houve aí a continuidade processual de resposta à acusação, à audiência e, por fim, os memoriais tanto da acusação quanto da defesa, proferindo aí uma decisão, uma sentença condenatória, que houve a condenação conforme a denúncia mesmo, que era artigo 155 por 8 vezes, tendo aí a qualificadora da escalada nas 8 vezes e em concurso material, que resultou em 2 anos para cada delito. 16 anos de reclusão em regime fechado, que às vezes é até maior do que apenado aí um autor de homicídio, né? Então, como já teve aí a sentença condenatória, então a gente esquece todos os outros, as outras peças cabíveis aí antes da sentença. Então, estamos falando de uma apelação, certo? E só relembrando que houve a suspensão aí condicional do processo em 2022 e a data dos fatos foi em 19/12 de 2023. Então, não cabe uma nova suspensão porque não passou o prazo de 5 anos. Então, não cabe a NPP. Aí, iniciando a apelação, a gente começa então pela petição de interposição. A gente inicia pelo endereçamento. Aqui pode-se colocar ao juízo da vara criminal da comarca de Flores, porque não precisa necessariamente aí de um excelentíssimo senhor doutor juiz, porque a gente já viu que a OAB ela valida, ela pontua colocando apenas ao juízo. Mas aqui atentar para trazer a comarca de Flores, porque está no enunciado. Se está no enunciado, a gente tem que trazer para a peça. Então, o endereçamento vai ficar ao juiz da vara criminal da comarca de Flores. A gente traz o processo número aí, reticências, já que ele não trouxe nada sobre isso no enunciado. Aqui a gente coloca, né, o famoso comecinho, que Gustavo, que já trazido no enunciado, já qualificado nos autos, por seus procuradores infraassinado, com procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Infelizmente, essa parte a gente tem que guardar, né, porque a OAB vai pedir, vai pontuar. E interpor, a gente tem que lembrar desse verbo certo, né, em relação ao recurso de apelação. Seria interpor, com base no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Vocês vão estar com o vade-mecum em mãos, então não tem vocês têm que dar uma olhada ali para não perder ponto à toa, de repente não trazer aí o inciso, colocar o Código Penal, certo? O certo para o recurso de apelação é artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. E a gente vai trazer aí, então, o que a gente quer com o recurso de apelação? Que ele seja recebido e processado. Então, a gente não pode esquecer dessas 2 palavrinhas dentro da petição de interposição. Continuando, e processado o presente recurso, já com as razões inclusas, remetendo-se aos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. E a gente vai trazer a única preliminar, né, que seria o presente recurso é tempestivo, já que a gente tem que interpor essa peça no prazo aí de 5 dias. Ele vai ser interposto dentro desse prazo, nas formas do artigo 593 do Código de Processo Penal. Aqui a gente não pode esquecer do famoso nestes termos, pede deferimento, e o local data. Só que como aqui no caso enunciado trouxe as datas ali, os dias que aconteceu o fato, o dia que foi recebido a intimação, então a gente vai ter que fazer uma continha, né? Contando que o advogado foi intimado em 10/5 de 2024, que foi uma sexta-feira, então dia 11 era sábado,
Dia 12 era domingo, então o prazo começa a ser contado no primeiro dia útil, que é dia 13, numa segunda-feira. Só que lá no enunciado ele falava que era para a gente interpor no último dia do prazo, que seria de 5 dias. Então a gente conta que dia 13 é segunda-feira, dia 17 vai cair na sexta, que seria o quinto dia do prazo. Então a gente vai interpor dia 17 de maio de 2024, mantendo essa data tanto na petição de interposição quanto nas razões do recurso lá na frente. Agora, saindo da petição de interposição, a gente vai para as razões. Não esquecendo do advogado e OAB também ao final. Aqui a gente vai trazer para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. De novo, não esquecer do Estado de Campo Belo, porque foi trazido no enunciado, né? Apelante Gustavo, apelado Ministério Público, o processo número, repetindo lá da petição de interposição. Aqui são as razões do recurso de apelação. De novo, o Egrégio Tribunal do Estado de Campo Belo, pela colenda Câmara Criminal. E nesse primeiro, a gente vai trazer os fatos bem basicão do que o enunciado já trouxe. Então, o réu foi denunciado aí pela prática do delito previsto no 55, no parágrafo 4º, no inciso 2, por 8 vezes, na forma do artigo 69, que seria o concurso material, ambos do Código Penal. Após o término da instrução, as partes se manifestaram regularmente em alegações finais. A sentença condenatória, como a gente já viu, fixou a pena em 2 anos de reclusão definitiva para cada crime, totalizando 16 anos de reclusão em regime fechado diante do concurso material. E o Ministério Público não interpôs esse recurso, concordou aí com a sentença. Mas você, como advogado, não vai concordar com a sentença, né? E por fim, a defesa foi intimada no dia 10, que foi a que a gente fez a continha para descobrir qual a data que a gente colocaria no final. Do direito, a gente vai trazer aí alguns pontos. Eu acho que é importante a gente lembrar que em cada tese do direito que a gente for estabelecer ali no mérito e postergar, né, contestar as teses trazidas aí pela sentença, a gente tem que se atentar à tese, o que a gente está pretendendo, o que a gente está querendo pedir naquela tese específica. E explicar o porquê, que a maioria das vezes vai estar no enunciado mesmo, que foi o fato específico que aconteceu, e o enunciado já traz isso pra gente. A consequência, o que irá acontecer? Eu quero absolvição. Então, a consequência vai ser a absolvição do seu cliente. E a base legal. E além de citar a base legal, citar o artigo em que aquela tese está se baseando, a gente tem que trazer mesmo o que o artigo traz. Porque a banca, ela pontua isso também. E aqui a gente tem que lembrar que pode haver algumas mudanças de título, assim, em relação às teses de direito. Começando aí pela atipicidade da conduta. A gente tem que pensar, primeiramente, que a gente quer absolver nosso cliente, certo? Então, a gente vai... O que a gente quer? A gente vai trazer aqui na tese o que a gente pretende, que seja reconhecida a atipicidade da conduta de Gustavo em relação aos 7 primeiros fatos, já que não se constituem crime, que foi o que a gente viu lá no começo, que a gente pontuou aqueles dados do enunciado, de que os 7 primeiros fatos seriam em relação ao furto de uso, porque ele não tinha a intenção de se apossar daquelas bicicletas, ele não tinha o dolo de se apossar daquelas bicicletas, ele ia pegar, usar e depois restituir. Exatamente por isso. E a gente tem que trazer esse fato do porquê a gente está requerendo aquela tese, né? Por que a gente quer que aconteça aquilo com o nosso cliente? A gente quer o reconhecimento da tipicidade da conduta, porque se trata de um furto de uso, já que o réu não tinha o dolo aí de se apossar definitivamente do bem, visto que sempre agiu com a intenção de usar e restituir, devolvendo de forma intacta e sem danos ao final do dia, em relação aos 7 primeiros furtos, né? Tratando de furtos de uso. Logo, então, qual que é a consequência que a gente quer? Que o réu seja absolvido em relação a esses 7 fatos. Na forma do 386, no inciso 3º do Código Processual Penal. Então, a gente vai trazer a base legal, mas também explicar o que ela traz. Então, é a absolvição na forma do artigo 386 do inciso 3º do Código de Processo Penal. A segunda tese, além da absolvição, a gente vai trazer aí o afastamento da qualificadora. Por quê? Os 7 primeiros furtos foi constatado pelos dados que foram fornecidos no enunciado que os furtos ocorreram mediante escalada. Mas o 8º furto não aconteceu mediante escalada. Ele viu a porta aberta, entrou, pegou e saiu.
e acabou que ele não usou aí da escalada para conseguir furtar essa bicicleta. Então, a gente vai requerer o afastamento dessa qualificadora. Na tese, a gente vai defender o afastamento da qualificadora de escalada em relação ao 8º fato. Por quê? Esse motivo vai estar expresso no enunciado. Isso porque o réu chegou ao depósito, percebeu que a porta estava aberta e conseguiu entrar e sair pela porta da frente. Logo, não houve escalada para pegar essa última bicicleta desse último fato. Então, o que a gente quer como consequência? Que seja desclassificada a conduta de furto qualificado para o furto simples, que ele vai estar previsto aí no caput do artigo 155 do Código Penal. Então, a gente, de novo, trouxe a tese, o que a gente quer nessa tese de mérito, o porquê, que justamente são aí fatos que o enunciado mesmo traz, vai trazer o que a gente quer com essa consequência, que é a desclassificação da conduta de furto qualificado para furto simples, e por fim a gente traz a base legal. Dá para a gente pedir também o arrependimento posterior, porque o Gustavo, em sede policial, ele acabou restituindo, fez essa quitação integral do prejuízo que a própria vítima trouxe em relação à bicicleta do último furto, do último fato. E essa data, como a gente viu, ocorreu antes do recebimento da denúncia. Então, ele conseguiu fazer essa quitação do prejuízo antes do recebimento da denúncia. Então, isso sim configura como arrependimento posterior. Então, o que a gente quer? Que seja reconhecida essa causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, justamente porque cabe em relação a essa data, que ocorreu antes do recebimento da denúncia, que vai estar previsto no artigo 16 do Código Penal, que aí a gente trouxe de novo a base legal, mas também trouxe a explicação do porquê daquela base legal, né? Porque se trata de um crime sem violência ou grave ameaça, que aí vai caber os requisitos, eles são preenchidos aqui para que ocorra essa causa de diminuição de pena. O réu reparou o dano em sede policial, efetuando aí o pagamento no valor de R$ 1.500, que a própria vítima colocou aí como prejuízo trazido, e foi antes do recebimento da denúncia. Tem que sempre perceber essa diferença nas datas. O pagamento do prejuízo tem que ter sido antes do recebimento da denúncia. Logo, qual que é a consequência que a gente quer? Que deve ser diminuída a pena em 2/3 pelo arrependimento posterior. Dá ainda para a gente tentar requerer aí para o juiz para que ele não pontue a pena como concurso material, e sim como crime continuado. Porque onde já se viu uma pena de furto dá em 16 anos, né? Não faz sentido. Então, a gente quer o reconhecimento desse crime continuado, que vai estar previsto no artigo 71 do Código Penal. Por quê? O réu foi acusado de praticar aí 8 furtos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, assim como está no artigo 71 do Código Penal, já que são praticados em dias subsequentes e no depósito próximo à sua residência. Os furtos foram realizados todos no mesmo local. Então, como consequência, deve ser afastado aí o concurso material de crime e reconhecido o crime continuado, com a aplicação da exasperação da pena nos termos do 71 do caput do Código Penal. Então, com isso, a gente vai conseguir diminuir essa pena aí imposta ao nosso cliente. Sobre o regime inicial, a gente conseguindo diminuir aí essa pena imposta, a gente vai pedir também a fixação de um regime inicial baixo, né, aberta ou semiaberta, aqui pro Gustavo. Então, deve ser reconhecido o regime inicial aberto ou semiaberto, previsto aí no artigo 33, parágrafo 2º, B ou C, dependendo ali se for aberto ou semiaberto. Porque o réu é primário e a pena aplicada ela não será superior a 4 anos. Se conseguir aí a fixação da pena, não em concurso material, mas sim em crime continuado, essa pena aplicada não vai ser superior a 4 anos. Então, em face da exasperação da pena que a gente comentou no crime continuado. E o que a gente vai querer, então, com isso? Que o regime seja fixado inicialmente em aberto ou semiaberto. Então, a gente lembrou da tese, o que a gente pretende com essa tese de regime inicial, qual a consequência que a gente consegue sobre isso, que é a fixação de um regime aberto ou semiaberto,
o porquê, que já o enunciado mesmo já traz, e também a base legal, que a gente trouxe o artigo 33, né? Além do regime inicial, a gente consegue também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Porque, de novo, não foi um furto mediante violência ou grave ameaça, a pena não vai ser superior a 4 anos, então a gente consegue requerer, então, essa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, a gente requer, então, que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos. A gente traz a base legal, que é na forma do artigo 44 do Código Penal. Por quê? Estão presentes os requisitos legais, uma vez que não se trata de um crime de violência com grave ameaça, pena aplicada não é superior a 4 anos e o réu é primário. E as circunstâncias judiciais ali são favoráveis, então ele não contribuiu para o crime, a consequência para a vítima foi quitada, então dá para a gente pedir a substituição das penas. E o que a gente quer com isso? Que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Ao final, a gente tem que lembrar da utilização das palavras certas. Lá no começo, a gente falou que era interpor o recurso de apelação e recebido e processado. Aqui, a gente vai requerer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau para fim de conceder aí os seguintes pedidos. A OAB, ela não pontua esses pedidos específicos, mas a gente nunca sabe se vai haver ali alguma mudança de pontuação, então é sempre bom colocar por via das dúvidas, né? Aí a gente vai pensar ali todas as teses de mérito que a gente trouxe no decorrer da peça e vai trazer aqui como pedidos, sem esquecer de nenhum. Então a gente vai trazer o reconhecimento da tipicidade da conduta, o afastamento da qualificadora de escalada, o reconhecimento da causa de diminuição de pena diante do arrependimento posterior, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Só pensando aí e relembrando todos os pedidos que a gente fez ao longo da peça. Não se esqueça aí dos nestes termos pede deferimento centralizado, o local e a data que a gente já tinha feito aquela continha lá na petição de interposição, interpondo esse recurso no último dia do prazo de 5 dias para apelação. E, por fim, o advogado e OAB. Agora, passando para as questões, que aqui a gente vai falar sobre 2 questões do exame 40, eu vou ler de novo e a gente pontua ali os fatos e já vai trazendo a resposta. Bruno, Márcia e Camille são sócios da pessoa jurídica Window Law Limitada, sendo que os 3 exercem conjuntamente a administração da sociedade. Em fiscalização de rotina, o fisco apurou a existência de uma informação falsamente prestada pela sociedade empresária que importou em supressão do tributo devido. Em razão disso, houve uma atuação fiscal no valor de R$120 mil e a Window Law, então, chegou a interpor esse recurso administrativo contra a atuação tributária, pendente de julgamento. Então, esse recurso administrativo ainda não foi julgado. E com isso, o Ministério Público já ajuizou a ação penal em face de Bruno, Márcia e Camille, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 1º, da Lei 8.137 de 90, já tendo havido o recebimento da denúncia. Na qualidade de advogado dos 3 sócios, respondo às questões a seguir. Tendo em vista a ausência de previsão de recurso próprio, que medida processual pode ser dirigida ao tribunal para impugnar essa decisão de recebimento da denúncia? Justifique indicando o fundamento legal. Por isso que é importante nunca deixar de trazer essa base legal para todas as suas respostas da OAB. Você vai estar com o vade-mecum na mão, né? Não tem como você não olhar e trazer essa base legal. Nesse caso, diante impugnar essa decisão de recebimento da denúncia, não tem um recurso específico aí proposto dentro do ordenamento para isso. Então, o instrumento, o remédio constitucional cabível aí seria o habeas corpus, já que ele é previsto no artigo 5º da Constituição e ele vai atender aí a uma coação considerada ilegal quando não houver justa causa. O que seria isso? Então, a empresa ela entrou com recurso administrativo em face dessa alegação
de que ele teria aí omitido informações para o fisco, né? Só que esse recurso ainda não foi julgado. Então, o Ministério Público já apressou, já imputou denúncia, já foi recebida a denúncia. Então, foi tudo muito rápido e esse recurso ainda não foi julgado. Se ele não foi julgado, não houve o lançamento definitivo no fisco dessa autuação, desse crime do artigo 1º aí dessa lei. Então, esse tipo penal seria um crime material. E para ele realmente existir no mundo jurídico como um crime, ele precisaria desse lançamento definitivo. E então, como não tem esse recurso específico, a gente vai trazer esse habeas corpus justamente a partir do artigo 648 do Código Penal, porque não tem justa causa, não tem uma base mínima ali para existir um crime para ser recebida a denúncia. Então, a gente vai trazer o habeas corpus com base nessas tipificações legais, justamente porque não tem essa base mínima para existir no processo penal, justamente porque para existir esse crime tributário de forma material precisa do lançamento definitivo do tributo. Alternativamente, a OAB trouxe a possibilidade de trazer essa reclamação ao STF, já que a súmula vinculante número 24, que traz justamente essa ideia de que esse crime tributário é um crime material, que precisa necessariamente aí do lançamento definitivo do tributo para se tornar um crime. Vai trazer, então, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º dos incisos 1 e 4, antes do lançamento definitivo do tributo, justamente na forma do crime material, né? Como essa súmula vinculante número 24 do STF, ela foi barrada, né, não está de acordo ali com essa súmula, cabe então uma reclamação ao STF, que vai estar prevista aí no artigo 103A do parágrafo 3º da Constituição, que essa reclamação vai servir para garantir a observância dessa súmula vinculante. Mas lembrando, a OAB, primeiramente, ela quer que você aplique o habeas corpus, porque é o remédio constitucional cabível. Mas de forma excepcional, de forma alternativa, é cabível trazer essa reclamação ao STF diante da não observância da súmula vinculante número 24. Então, eu trouxe aí a questão respondida pela OAB mesmo, como que eles queriam que essa resposta fosse feita. Inicialmente, quanto à questão processual, deve ser observado que o recebimento da denúncia não é passível de recurso próprio, razão pela qual a decisão desafia um habeas corpus, com fundamento no artigo 5º da Constituição, ou 647, ou 648, inciso 1º do Código de Processo, ante a ausência de justa causa, porque não teve a base mínima legal ali para existir um crime para ocorrer o recebimento da denúncia. Alternativamente, poderia indicar o cabimento da reclamação ao Supremo Tribunal Federal, conforme o 103A, parágrafo 3º da Constituição. A segunda pergunta trazida aí nessa questão número 1. Qual o argumento de direito material a ser deduzido a favor dos assistidos? Então, como a gente viu, a dívida ainda não está devidamente reconhecida. Não houve um lançamento definitivo daquele tributo para se configurar um crime. Logo, não tem crime configurado, essa denúncia, e o recebimento dessa denúncia foi muito precoce. Então, vai opor e não vai observar essa súmula vinculante número 24, que fala sobre a existência de ser um crime material, esse artigo 1º, inciso 1 e 4 da Lei 8.137 de 1990. Então, de forma básica, esse direito material envolvido é a incidência da súmula vinculante número 24, que assevera a não tipificação de crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, exatamente a hipótese dos autos. Então, de forma resumida, eles receberam a denúncia cedo demais e, como não cabe recurso específico, usa-se o habeas corpus para trancar essa ação penal ou reclamação em face do STF, justamente por não observar aí essa súmula vinculante número 24, que fala justamente sobre a não tipificação de crime material contra a ordem tributária. Passando para a questão número 2, vou ler e a gente vai pontuando de novo.
Márcia e Fábio, ambos maiores e capazes, mantiveram relação íntima de afeto, sem coabitação, até que Fábio agrediu Márcia com tapas e socos, o que deixou lesionada sem gravidade. Márcia então procurou as autoridades competentes e formalizou o registro de ocorrência policial e pedido de medida protetiva em desfavor de Fábio, bem como realizou o exame de corpo de delito. O juízo deferiu a medida protetiva de urgência requerida pela vítima e determinou que Fábio guardasse distância de até 300 metros de Márcia, durante pelo menos 90 dias, intimando-a dessa decisão. Um mês após o deferimento da referida medida protetiva de urgência, o oficial de justiça se dirigiu à casa de Fábio para citá-lo na ação penal pública movida em seu desfavor, em decorrência das lesões causadas por Márcia, pelas quais foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Ao chegar à residência de Fábio, o serventuário foi recebido por Márcia, que declarou lá estar voluntariamente, admitindo ter reatado o relacionamento e que não tinha mais desejo de manter as medidas protetivas e o processo sobre a lesão corporal, movido em desfavor de Fábio, invocando o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que prevê a necessidade de representação nos crimes de lesões corporais leves e culposas. Não obstante as declarações de Márcia, Fábio foi preso em flagrante pelo tipo penal do artigo 24 da Lei 11.340 de 2006. Na qualidade de advogado de Fábio, respondo às questões a seguir. A primeira questão. Tendo em vista a prisão em flagrante de Fábio, a que autoridade deve ser requerido o arbitramento de fiança? Bom, o Fábio ele estava ali com a vítima, apesar de toda a restrição e da ordem de medida protetiva em relação a ela. Em tese, isso configura realmente o artigo 24 da Lei Maria da Penha. E reatar o namoro e não querer mais o processo e a medida protetiva não cancela automaticamente a decisão judicial. Justamente porque essa decisão de medida protetiva foi feita pelo juiz. E só o juiz cabe retirar essa medida protetiva. No caso, a regra geral seria esse arbitramento de fiança ocorrer através da autoridade policial. Como a lei da Maria da Penha é uma lei especial, ela se sobrepõe à regra geral. Então, a competência é exclusiva do juiz a arbitrar essa fiança, justamente porque foi ele que decidiu quanto a essa medida protetiva. E essa competência exclusiva do juiz está fixada mesmo no artigo 24A, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, onde apenas a autoridade judicial pode arbitrar a fiança nesse crime específico, porque ele proferiu essa decisão de medida protetiva, certo? A resposta esperada pela OAB é que, na forma do artigo 24A, parágrafo 2º da Lei nº 11.340 de 2006, a autoridade policial, pois somente esta pode arbitrar a fiança em delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Na segunda questão, eles perguntam: em relação ao delito de lesão corporal, é cabível a alegação de ausência de representação da ofendida, ou mesmo a sua retratação para invalidar a propositura de ação penal em desfavor de Fábio? A Márcia ela invocou, então, esse artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Diante aí que foi falado lá no enunciado que essa lesão corporal foi leve, não teve aí grandes consequências para ela, foi em tese leve. Então, de acordo com essa Lei 9.099, essa lesão corporal leve, ela depende de representação. E se é leve, Márcia relacionou aí que ela pode desistir, então, dessa ação penal. Mas não é assim que ocorre. Como esse crime, ele ocorreu em contexto de relação íntima de afeto contra uma mulher em relação ao seu ex-companheiro, aqui vai caber a Lei Maria da Penha. E essa ação penal, ela não vai ser condicionada à representação, ela vai ser uma ação pública incondicionada. Vai trazer, então, o artigo 41 da Lei nº 11.340 de 2006, que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena, não se aplica à Lei 9.099 de 95.
Então, a gente vai trazer só a Lei Maria da Penha diante de todo esse contexto de relação íntima de afeto. E a OAB, ela também trouxe a possibilidade de trazer essa súmula 542 do STJ, em que fala: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, a vontade de Márcia de reatar o namoro, de cancelar essa medida protetiva e não ir para frente com esse processo, ela não importa, justamente por diante dessa relação íntima de afeto. Então, a resposta esperada pela banca é que não, a vontade da vítima é desinfluente, uma vez que nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplicam as disposições da Lei nº 9.099 de 95, na forma do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 ou da súmula 542 do STJ, de forma que a ação penal ela é pública e incondicionada, por isso não é cabível retratação da representação. Se não é cabível nem a necessidade de representação, que a ação penal pública vai acontecer mesmo sem a representação da vítima, portanto, não é cabível uma retratação aí de querer cancelar toda a medida protetiva e o processo em torno dos fatos. Bom, a gente conseguiu aí trazer todas as teses jurídicas e a correção que a banca espera que você faça na hora da prova, né? E eu desejo aí uma boa jornada para vocês com uma carteirinha vermelha, lembrando da persistência, do estudo ativo, de fazer uma rotina saudável e inteligente, de estudar todo dia, de fazer bastante questão, não só lei seca, mas fazer questão, corrigir com calma, e lembrar de usar sempre o vade-mecum, não falar, ai, que preguiça de olhar. Não, olha o vade-mecum, você tem ele à sua disposição, né, na hora da segunda fase, então lembra sempre de usar ele. Trazer uma gestão emocional, de manter a calma, de pensar que vai dar tudo certo, pensamento positivo, e um estudo ativo constante com uma vitória. Então, boa jornada de estudos para vocês. Obrigada!